Sejam muito bem-vindos, alunos da Rede Municipal de Ensino. A aula é para vocês do ciclo 1, do primeiro ao terceiro ano, é de matemática, com a nossa professora Nadir Martins. Tudo bem, professora? Tudo bem, Carol. Professora, qual é o assunto da aula de hoje? O que a gente trouxe para os nossos alunos? Hoje nós vamos falar sobre unidades, dezenas e centenas, viu? Então, se preparem, porque a aula de vocês começa agora. Então, meus alunos, como já estamos estudando e aprendendo sobre unidade, dezena, centena, e a Pro já falou que esse hábito de contar veio lá atrás, muito lá atrás, desde a Idade da Pedra, quando o homem sentiu a necessidade de fazer a contagem. Porque, por exemplo, o homem da caverna andava quilômetros e quilômetros para fazer a sua caçada, para pegar um bichinho para levar para a família dele se alimentar. Aí ele começou a ficar mais escasso, os animaizinhos mais longe, eles resolveram criar os seus próprios animaizinhos para poder servir de alimento, e assim os animaizinhos procriavam e eles sentiram a necessidade de contar e saber quantos animaizinhos eles tinham. Então, eles começaram a juntar pedrinhas. Pegavam as pedrinhas e contavam. Por exemplo, eu tenho um animalzinho, colocava ali uma pedrinha. 2 animaizinhos, colocava mais uma pedrinha. E assim, quando ia aumentando, né, porque os animaizinhos vão ter filhotinhos, vai aumentando o número, então pegava mais pedrinhas. Para cada animalzinho, ele colocava uma pedrinha. Tinha mais um, colocava outra pedrinha. E foram assim, outro animalzinho, outra pedrinha. Mais um animalzinho, mais uma pedrinha. Chegou o tempo, né? Mais um animalzinho, mais uma pedrinha. Quando chegava muitos filhotinhos, muitos animaizinhos crescendo, estava difícil a contagem, porque ele tinha que ficar carregando e juntando sacos de pedras. E carregar aquele sacão pesado de pedra, ou arrastar para lá, arrastar para cá, não estava fácil. Imagina, gente, pedra é pesado. Aí ele teve uma grande ideia. A cada 10 animaizinhos que eles tinham, então tinha 10 pedrinhas, eles resolveram pegar um galho, uma varetinha de árvore, para fazer a contagem. Então, 10 pedrinhas significava uma varetinha, certo? Aí eles colocavam lá uma varetinha, já sabia que era 10. Aí, quando tinha mais filhotinhos, né? Quem tinha 10, já sabia que tinha 10. Eles colocavam mais uma pedrinha, 11. Colocava mais outra pedrinha para mais um animalzinho, 12. Mais um animalzinho, 13, né? Porque, 10, mais 3, 13. Mais um animalzinho, tinha 14. Mais um animalzinho, 15. 10, 5 pedrinhas, 15. Nasceu mais um filhotinho, mais uma pedrinha. Então, uma varetinha, que são 10, mais 6 pedrinhas, eles já sabiam que tinham 16. E assim ia, mais um filhotinho, 17, mais um filhotinho, 18, mais um filhotinho, 19. Aí, quando vinha mais um filhotinho que inteirava 10, ele já pegava mais outro galinho de árvore, que já ia contar que tinha 20, já eliminava as pedrinhas. Então, eles aprenderam a contar de forma organizada para facilitar a vida deles, certo? E hoje em dia, nós não vamos usar pedrinhas e nem galhos. Por quê? Imagina a gente carregando um monte de saco de pedra por aí. Então, o homem moderno inventou o material dourado.
o material dourado vem esses cubinhos de madeira. Para cada cubinho é uma unidade. Aí, quando a gente junta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubinhos, olha, muito mais leve do que fosse pedra, né? 9 cubinhos, aí no 10º cubinho, que essa 10ª unidade seria, nós já partimos para esta escala aqui, olha, como se fossem as varetinhas lá do Homem da Caverna. A gente usa aqui, olha, 10 unidades. Vamos ver se para em pé, não quer parar em pé. Então, vamos colocar assim, deitadinha as barrinhas. Uma barrinha tem 10 unidades. Cada cubinho, uma unidade. Quando chega no 10, a gente já elimina aqui os cubinhos e pega a barrinha. Tá dando para compreender? Então, assim a gente aprende a contar com mais facilidade. Porque, por exemplo, se eu tenho 2 barrinhas, eu já sei que eu vou ter 20. Não preciso pegar aquele monte de cubinhos. 20 unidades, 2 dezenas, é isso. E aí, quando a gente vai juntando 10, 20, 30 e até chegar no 9, a gente já vem para as plaquinhas, que já vai ser 100 unidades. Aqui nesta barrinha tem 100 cubinhos deste. E tem 10 barrinhas dessa. Aqui eu tenho 100 e 10 dezenas e 100 unidades. Ficou mais fácil para a gente fazer as contas agora? Então, isso iniciou lá nas cavernas, com os homens carregando pedra, gente. Não era brinquedo, não. Ainda bem que nós estamos mais moderninhos e facilitamos a nossa vida. Vamos ver aqui os exemplos também no nosso slide. Olha aqui, a Pro trouxe para vocês a plaquinha das centenas, a barrinha da dezena e o bloquinho da unidade. Dá para ver melhor aqui? Então, ficou mais fácil a gente compreender o que é uma unidade, o que é a dezena, que são 10 quadradinhos, 10 unidades um em cima do outro, né? 10 cubinhos, e a plaquinha da centena, que são 10 barrinhas. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barrinhas. E a barrinha vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubinhos, que é o cubinho das unidades, certo? Olha aqui, vamos observar essa representação aqui com o material dourado aqui no slide para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Que cada placa é gerada por 10 barrinhas e que cada barrinha por 10 cubinhos. Aqui nós temos 2 placas. E aqui nós temos 3 barrinhas e 4 cubinhos, certo? Então, como que a gente vai completar? Aqui já está 2 plaquinhas, 2 placas. E aqui, 1, 2, 3 barrinhas. 1, 2, 3, 4 cubinhos. Como que vamos ler isso aí? Olha lá. Então, vamos completar assim. 2 placas, 3 barras, 4 cubos. E aí, na numeração, como vamos juntar esse número? Vai dar o quê? Quantas centenas? 2 placas, quantas centenas? 3 barrinhas, quantas dezenas? 4 cubinhos, quantas unidades nós temos aqui? Pensaram? E aí, vou dar um tempinho? 2 placas, quantas centenas? 3 barras, quantas dezenas? 4 cubinhos,
quantas unidades? Estão lembrados que a Pro já falou sobre isso? Vamos lá? Quem acertou? Se duas placas, uma placa tem 100, duas placas vai ter quanto, gente? 200. 100 mais 100, 200. Se cada barrinha tem 10 unidades, então quantas dezenas temos? Ó, cada barrinha são 10, certo? Então, se são 10, vai ser 10, 20, 30. E se cada cubinho vale uma unidade, e nós aqui temos 4 cubos, então temos 1, 2, 3, 4 unidades. Certo? Vamos ver se nós acertamos. Olha, viu? 2 placas é a mesma coisa que 2 centenas. 3 barrinhas é a mesma coisa que 3 dezenas. E 4 cubinhos, 4 unidades. Ficou fácil, não ficou? Vamos em frente. Agora que nós completamos, sabemos que são 2 plaquinhas e 2 centenas, 3 barrinhas são 3 dezenas e 4 cubinhos são 4 unidades, nós vamos juntar esse número para esse numeral, vamos ver quanto fica, olha. 2 centenas, 200. 3 dezenas, 30. 4 unidades, 4. 234. Certo? Vai fazer o número 234. Nós lemos 234. Ficou fácil? Deu para entender direitinho? Então, se eu vou formar um número, eu tenho R$234, por exemplo. Então, eu tenho 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Certo? Vamos em frente. Agora vamos ver aqui outra representação do número 234, que nós encontramos ele lá naquelas 2 barrinhas, 2 plaquinhas, e naquelas 3 barrinhas e naquelas 4 unidades. Temos aqui 234. No quadro de ordem das centenas, dezenas e unidade, a gente vai distribuir dessa forma, olha, aqui da direita para a esquerda vem as unidades, as dezenas e as centenas, que é representada por esta letra, né? As unidades pela letra U, as dezenas pela letra D e as centenas pela letra C. Então, neste quadro de ordem, nós vamos organizar desta forma esse numeral. E aqui nós temos o ábaco. Vocês já conhecem o ábaco? A Pro vai apresentar aqui para quem não conhece. E para quem já conhece, ver melhor. Este é o ábaco. Ele vai até as dezenas de milhar, mas nós estamos estudando até aqui as centenas. Então, nós vamos aqui neste material, que ele é muito parecido com o material dourado, né? Que seria aqui, ó. Na centenas, tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Centena, dezena e unidade. Esta seria a plaquinha da centena. Aqui seria a barrinha da dezena. E aqui o cubinho da unidade. Vamos representar aqui no ábaco aquele número lá do quadro, o 234? Então, como eu vou representar? Começamos aqui da unidade. A Pro já disse que começa aqui, daqui para cá, direita para a esquerda. Então, se eu tenho 4 unidades, olha, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 unidades. Então, 4 materialzinho redondinho como uma argolinha, né, que é do ábaco, aqui na unidade. E na dezena, quanto eu tenho? Eu tenho 3. 3 dezenas. Então, eu vou representar 1, 2,
3. 3 dezenas. E a centena, eu tenho o número 2, que são 2 centenas. Eu vou representar assim. 1, 2. Viram? Então, aqui eu tenho 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. 234. Ficou fácil? Se eu quisesse colocar outro número, vamos pensar. 522. Se eu quero colocar 522, eu ia colocar como, meus alunos? Olha, dezena, né? Unidade primeiro, pronto. Dezena e centena. No quadro de ordem. Então, eu teria que colocar 1, 2 unidades. 1, 2 dezenas. E 5 centenas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho representado o número 522. 5 centenas, 2 dezenas e 2 unidades. Ficou fácil? Deu para entender? Vamos deixar aqui, porque está muito bonitinho esse nosso ábaco. Vamos seguir. Vamos exercitar mais agora que vocês já aprenderam. Vamos agora completar este quadro. A Pró já deu exemplo de como completar, não é verdade? Olha lá. Números de centenas, números de dezenas, números de unidade e vamos decompor este número. Olha, aqui eu tenho 2 unidades, 2 dezenas e 3 centenas. Como eu vou decompor? Vamos lá? A Pró vai fazer aqui no quadro para a gente lembrar. Se eu tenho 3 centenas, eu vou colocar aqui, olha, vamos apagar aqui para a gente ficar mais fácil para entender. Olha, se eu tenho 3 centenas, eu vou ter o 300, mais, se eu tenho 2 dezenas, vai ser mais 20. E se eu tenho 2 unidades, vai ser mais 2. 2 unidades, 2 dezenas e 3 centenas. E aí, será que acertamos? Vamos olhar no quadro a resposta. Olha! Quem aí acertou? Olha lá, que ficou o número 322. E aqui, neste outro quadro, gente, nós não sabemos que número tem aqui na dezena. Olha, aqui eu tenho 5 centenas, a dezena não está aparecendo e eu tenho 0 unidades. Mas aqui na resposta do decompor, eu estou dizendo que eu tenho aqui 70 na dezena. E aqui eu vou ter que descobrir qual é a resposta de 5 centenas e qual a resposta aqui da minha dezena, que está 0. E aí, o que vocês acham? Como fica? Olha, eu tenho 5. E aqui eu não sei quem é. E aqui eu tenho 0. Mas se eu for olhar no quadro lá da decomposição, eu vou estar aqui, e então eu vou ter o 70
e aqui sem resposta. Então, aqui eu já estou sabendo que aquela resposta é aqui, olha, 5 centenas, que é 500 mais 70 e 0 unidade. Quando que nós vamos ter? 570. Vou colocar aqui em cima a resposta, gente. Ó, 570. O número 570. Vamos ver se acertamos. Olha, isso. Então, aqui nós temos 7 dezenas, que é a mesma coisa de 70. Olha, 70 unidades. Então, nós temos aqui representado no quadro de ordem 570. Olha aqui, 570. Nós acertamos. Agora, como nós vamos representar aqui? Olha, aqui está dizendo 400 mais 0 mais 9, na decomposição. E aqui no quadro das centenas, das dezenas e das unidades, como que vamos colocar? Vamos aqui, apagar aqui. Eu só vou deixar essas respostas aqui para poder a gente usar mais tarde. Espera aí. Olha, nós sabemos que ali tem o 400 mais 0 mais 9, ok? Ó, 400 mais 0 mais 9. Se o 400, quem é o 400? Quem é o 0? E qual é a posição do 9? Sabemos que contando de lá para cá, da direita para a esquerda, o 9 vem na unidade. O 0 vem aqui nas dezenas. E o 400 vem aqui nas centenas. Então, nós vamos ter o número 4, ó. Vou começar de lá. 9 unidades. Vamos colocar assim, unidades, dezenas e centena. Então, nós vamos ter 9 unidades, 0 dezenas e 4 centenas. Será que acertamos? Vamos lá. Aí seria o quê? 400 mais 0 mais 9 seria o quê? 400 mais 9. 409. E aí, vamos olhar no quadro se nós acertamos. Yes! Acertamos, gente! 409, olha aqui. E aqui nós acertamos, olha, 4 centenas, 0 dezenas, 9 unidades, que são 400 mais 0 mais 9, 409. E aí? Conseguiram aprender como é esse quadro numérico das dezenas, das unidades, das centenas? Ficou fácil para vocês? Vamos agora fazer um novo exercício. Descubra o número da casa de cada criança. O número da casa onde eu moro tem 4 dezenas a mais que o número da casa em que mora o Pedro. O número da casa onde eu moro tem 2 unidades a menos que o número da casa que o Luiz mora. E o número da casa onde eu moro é 3 centenas. Qual será que está mais fácil a gente começar a contagem? Se o Pedro está dizendo que ele mora na casa das 3 centenas, se o número da casa dele é 3 centenas, eu acho que está mais fácil a gente começar pelo Pedro, gente. Quanto é 3 centenas? Olha, seria o quê? 3 plaquinhas dessas, gente. 3 plaquinhas. Ou aqui, 3 argolinhas dessa. Ó, 3 centenas. Então,
estaria na casa das centenas? Ó, centenas, dezenas, unidades. Se ele tem 3 centenas, o 3 está aqui. Aqui estaria 0. E aqui a unidade está 0, porque 3 centenas e 0 dezenas e 0 unidade. Então, a casa do Pedro, gente, só pode ser o número 300. E aí, vamos ver se nós acertamos? Ah, que maravilha! Se a casa do Pedro é 3 centenas, o número da casa dele é o número 300. Vamos ver agora quem que a gente pode descobrir agora. Se o número da casa onde eu moro tem 4 dezenas a mais que o número da casa em que mora o Pedro. O Luiz está dizendo isso. Aí o Mário disse que o número da casa dele tem 2 unidades a menos que o número da casa do Luiz. Mas nós não sabemos ainda qual é o número da casa do Luiz. Então, nós temos que descobrir primeiro o número da casa do Luiz, para depois a gente descobrir o número da casa de Mário. Se na casa aqui do Pedro é o número 300, e na casa, e o Luiz mora 4 dezenas a mais, o número da casa dele, então significa, olha, o Luiz tem 300. Então, seria 3, a dezena dele é 4 e a unidade dele é 0. O número da casa do Luiz é 340. Vamos ver se está certo? Êêêê, que maravilha! Então, se nós sabemos que a casa do Luiz é o número 340 e a casa do Mário tem 2 unidades a menos que o número da casa do Luiz, nós vamos colocar 3, aqui mais 3 e aqui 8 unidades, porque tem, olha, 338, mais 2 seria 340. Então, se nós sabemos que tem 2 unidades a menos, o número da casa do Mário é 338, certo? Vamos ver se nós acertamos? Vamos lá. Aí, 338, a casa do Mário. Foi fácil descobrir o número da casa dos coleguinhas aqui? E o número da sua casa? Você já olhou como é? Já tentou fazer desta forma o número da sua casa? E aí? Muito fácil, não é? Então, gente, hoje nós aprendemos que os homens da caverna já contavam usando as pedrinhas, as varetinhas, e nós evoluímos para os bloquinhos e as barrinhas e as placas e o ábaco. Fixaram na memória? Então, gente, eu espero vocês na próxima aula, continuando estes momentos.